Olá, pessoal. Eu sou o professor Victor Fraile Sordi. Você está assistindo a disciplina Remuneração, Cargos e Salários. Hoje vamos falar, então, da unidade 1, do módulo 3. O módulo 3 tem como título Tendências e Práticas Atuais em Remuneração. E nessa unidade falaremos sobre o pacote de remuneração total e benefícios. Na aula passada, a gente comentou sobre as necessidades básicas dos colaboradores, certo? E a gente comentou também que, conforme a renda desse colaborador vai aumentando, ou seja, o cargo tem uma remuneração maior, conforme vai aumentando essa remuneração, essas necessidades básicas vão sendo satisfeitas, principalmente com o salário fixo, os incentivos salariais, ou seja, a parte da remuneração que é financeira. Por sua vez, conforme vai aumentando essa remuneração, passa-se as necessidades de autoatualização, ou as necessidades psicológicas, tendo uma parte mais significativa quanto à remuneração, quanto à satisfação. Ou seja, à medida que o nível hierárquico desses cargos vai aumentando, esses colaboradores passam a buscar satisfazer mais essas necessidades do topo da pirâmide aqui, das necessidades de Maslow, tá? Então, é por isso que muitos estudos chegam à conclusão que na base ali da sua pirâmide, dos seus níveis hierárquicos mais baixos, os salários mais baixos, o salário fixo e os incentivos financeiros vão ser os mais eficientes, os que vão estimular melhores desempenhos, melhores performances, mas à medida que vai aumentando, vai subindo nessa pirâmide dos níveis hierárquicos da organização, não é mais os incentivos financeiros, as recompensas financeiras que vão ter melhores resultados, mas sim as não financeiras, como um bom ambiente de trabalho, como reconhecimento e outros incentivos nesse sentido, incentivos mais intangíveis, tá? E, como comentamos também no módulo passado, existe uma relação entre a expectativa para aquele cargo, para aquela função que vai ser desempenhada pelo colaborador. Essa expectativa vem acompanhada de um desempenho real, ou desempenho imaginado, e para contemplar esse desempenho, para remunerar esse desempenho e essa expectativa, vem uma remuneração, que ela tem que ser adequada para essas expectativas e para esse desempenho, tá? Então, a gente vê nesse infográfico que qual que é a expectativa quando a gente desenha um cargo, quando a gente faz um plano de cargos e salários? É que o colaborador tenha um alto empenho, e com esse engajamento, com esse alto empenho, ele vai ter um alto desempenho, tá? Ele tendo um alto desempenho, ele está satisfazendo as expectativas com aquele cargo, com as atribuições daquele cargo que foi desenhado, com aquelas atividades que estão ali para ele desempenhar. E com isso ele vai ter uma recompensa financeira, tá? Essa recompensa financeira, uma vez que ela é adequada, que ela satisfaz as necessidades desse colaborador, com um salário satisfatório, que a gente vê aí no infográfico, ela realimenta esse ciclo, tá? Então, se a recompensa e os salários estiverem adequados, ele vai continuar tendo um alto empenho, um alto desempenho e assim sucessivamente, tá? Já se, por algum motivo, essa remuneração não está de acordo, ou porque o cargo foi mal desenhado, ou porque a remuneração não é competitiva, com outras organizações desse mesmo setor, pode ser que ele fique desmotivado e não tenha esse tão alto empenho, diminua esse empenho, esse engajamento, com isso diminui a performance, diminui o desempenho, e aí é necessário algum ajuste de remuneração, ou das condições de trabalho desse colaborador, tá? Ou um redesenho desses cargos, desse pacote de remuneração, tá? Então, é assim que, constantemente, nós, da gestão de pessoas, temos que analisar esses cargos da organização, analisar esse plano de carreira, esse plano de cargos e salários, para ver se ele está sendo bem feito, com os colaboradores bem remunerados, a ponto de continuarem tendo um alto empenho e um alto desempenho, sempre lembrando,
com o objetivo de alcançar os objetivos estratégicos da organização, suas metas, seus objetivos, tá? Não adianta nada, ele está tendo um alto empenho e um bom desempenho, a remuneração está de acordo, só que o que ele está fazendo ali não está levando a organização a essas metas e esses objetivos estratégicos. Vimos também, então, que essas recompensas, né, tanto as financeiras como as não financeiras, a gente pode dividir dessa maneira aqui do infográfico. Veja, a gente tem as recompensas organizacionais, a gente pode dividir elas em financeiras e não financeiras. O que seriam as não financeiras, como a gente comentou, que geralmente é o que tem efeito maior ali no topo da pirâmide dos cargos e salários que você tem dentro da sua estrutura hierárquica na organização. São oportunidades de desenvolvimento, o reconhecimento e autoestima, né, para com o trabalho daquele colaborador dentro da organização, a segurança no emprego, né, e outros várias formas de você recompensar o seu colaborador com recompensas não financeiras, tá? Que também tem valor para esse colaborador, tá? Já as recompensas financeiras, a gente pode dividir elas em recompensas financeiras diretas e recompensas financeiras indiretas. O que seriam as diretas? O salário direto do colaborador ali, o salário fixo, né? Seja ele o salário fixo, também o salário variável, os prêmios, os bônus, as comissões, tá? Então, são recompensas financeiras que o dinheiro entra, né? A remuneração em dinheiro entra diretamente para esse colaborador. É o que aparece ali no holerite, tá? Desse colaborador. Já as recompensas indiretas, elas também são financeiras, mas ela não entra diretamente ali no holerite, não entra ali diretamente na conta corrente do colaborador, tá? Então, o descanso semanal, as gratificações, as férias, tá? Então, não estão ali todos os meses, né, no holerite do colaborador. Então, ele não recebe isso diretamente, ok? Por isso que elas são chamadas de indiretas. Tá? Os adicionais, os benefícios financeiros, horas extras, gorjetas, gratificações, são benefícios, né? São recompensas financeiras também, mas são indiretas. E todos esses tipos de recompensas, financeiras, não financeiras, financeiras diretas, financeiras indiretas, formam um pacote de remuneração total, que é o que a gente vai tratar hoje aqui. Qual que é o pacote de remuneração total desse colaborador, para esse cargo que ele desempenha, e quais também, dentro desse pacote, quais são os benefícios, que tipos de benefícios a organização pode trabalhar para fazer com que esse colaborador até supere as expectativas desse cargo, tá? E tenha um bom desempenho e a organização alcance os objetivos estratégicos, ok? Então, veja, o que seria o pacote de remuneração total? A gente pode dividir ele em 3 elementos básicos, tá? O primeiro elemento do pacote de remuneração total seria a remuneração básica, tá? Que pode ser o salário mensal ou o salário por hora. Essa remuneração básica tem um papel muito importante, porque a remuneração básica é o que vai dar a maior estabilidade financeira para o colaborador, tá? Como ela geralmente é um valor fixo ou que varia pouco, é aquela quantidade, né, de dinheiro que o colaborador vai ter uma segurança maior ali durante o mês, geralmente durante o mês, né? O mais comum. Então, vai ser o salário fixo ou a parte do salário variável em comissões, dependendo da natureza do cargo, natureza do trabalho desempenhado, que vai solidificar melhor ali as finanças do colaborador mensalmente, né? Vai ter aquela estabilidade. Então, essa é o que a gente chama de remuneração básica. Aí você vai ter também a possibilidade de remunerar o seu colaborador com incentivos salariais, bônus, participação nos resultados, né, PLR, participação nos lucros, e outras formas de incentivos salariais que vão contribuir nesse pacote de remuneração total, tá? Esses bônus, essas gratificações, as participações nos resultados, elas não são oferecidas geralmente todos os meses, é por períodos, tá? Mas elas também fazem parte, e uma parte importante desse pacote de remuneração total. Sempre pensando em remunerar adequadamente o colaborador naquele cargo que ele desempenha, para que ele alcance, né, uma boa performance
e a organização alcance seus objetivos estratégicos, suas metas, seus objetivos de médio e longo prazo. Ok? Outro elemento desse pacote de remuneração total são os benefícios, tá? O seguro de vida, seguro saúde, vale refeição, vale transporte, ajuda de custo para cursos e outras modalidades de educação corporativa ou educação formal. São elementos que fazem parte da remuneração total que vem na forma de benefícios, ok? Então, esses 3 elementos em conjunto vão formar o pacote de remuneração total. Então, lembrando, né, lá nas primeiras aulas que a gente teve nessa disciplina, o salário fixo, né, o salário do colaborador, é uma parte importante, sim, da remuneração, mas não é a única forma de remunerar o seu colaborador, tá? Existem várias outras formas que podem complementar ou até ser mesmo um diferencial ali na hora de recrutar e selecionar esse colaborador e na hora de manter ele dentro da estrutura organizacional, tá? Então, os incentivos salariais, os benefícios, hoje em dia, fazem muita diferença. E à medida que você está tratando dos cargos de nível tático, de nível estratégico, ou seja, que são melhores remunerados já com salário fixo e salário variável, são esses incentivos, né, e esses benefícios que geralmente vão conseguir estimular esse tipo de cargo, tá? Principalmente no nível estratégico, os cargos mais altos do nível tático, nem tanto do nível operacional, né? Apesar de hoje, até no nível operacional, os benefícios, né, como plano de saúde, estão fazendo muita diferença na hora de você conseguir recrutar e selecionar. Mas ainda o que faz mais diferença nesses cargos de nível operacional, geralmente é o salário base, né, o salário fixo. Então, o que vai ser a remuneração básica, né? Esse primeiro elemento do pacote de remuneração total. A remuneração básica, ela também vai ser conhecida como salário base, que vai se referir à parte fixa da compensação financeira. Então, aquele salário ali que o colaborador vai receber todo mês, ok? Essa, então, é a remuneração básica. Mais uma vez, ela é de muita importância, porque vai dar aquela estabilidade para o colaborador, né? É aquele valor que ele conta, porque justamente é uma parcela regular e previsível do pacote de remuneração. Ele tem como prever quanto que ele vai receber, mesmo antes de a organização ali poder exibir o holerite para ele, ou a prévia do holerite. Ele já tem uma certa regularidade, uma previsibilidade, tá? E não considera nessa remuneração básica os elementos variáveis, como bônus ou outros incentivos. Tá? Então, a gente está falando ali do salário base, ok? Então, vai ser a parcela regular e previsível do pacote de remuneração, não considerando os elementos variáveis, como bônus ou incentivos, tá? Então, ela é uma remuneração regular e previsível, tendo um papel indispensável. E esse papel, ele é ainda mais importante nos cargos da base ali da pirâmide dentro da sua estrutura organizacional, principalmente os cargos de nível operacional e os cargos de nível tático de menor remuneração. Ok? O que é o salário base, né? Vai ser aquele salário estabelecido com base na natureza das responsabilidades do cargo, na experiência exigida daquele colaborador, na complexidade das tarefas e no mercado de trabalho, ou seja, tem que ser um salário competitivo dentro daquele setor, tá? Então, o salário base, ele vai ser estabelecido a partir daquela descrição e análise dos cargos que a gente vem trabalhando nessa disciplina, tá? Esse salário ele vai ter que ser proporcional às responsabilidades, ao nível de autoridade, quais as competências necessárias para o colaborador desempenhar aquele cargo, quais são as complexidades das tarefas, e isso, como a gente já viu, tem que ser feito de uma maneira equitativa entre os diferentes cargos que tem na organização, para que a remuneração seja proporcional a essas responsabilidades e complexidades do cargo, tá? Das atribuições do cargo. Esse, então, é o salário base, que faz parte da remuneração base. Como eu comentei, vai ser esse elemento do pacote de remuneração total que vai trazer a estabilidade financeira para o colaborador, tá? A remuneração básica, então, ela vai ser fundamental para atrair e reter talentos,
né? Geralmente, no processo de recrutamento e seleção, o colaborador está mais interessado em saber qual vai ser essa remuneração básica. E como ela que vai dar a estabilidade financeira, é ela que vai ser responsável por aquele padrão de vida que aquele colaborador, né, ou aquela família, que depende do colaborador, vai ter durante ali o seu mês, tá? Então, é um elemento fundamental do pacote de remuneração. Um outro elemento desse pacote de remuneração total vão ser os incentivos salariais, tá? E é aqui que, hoje em dia, as organizações estão sendo cada vez mais estratégicas, né? Visando motivar e recompensar esse colaborador pelo seu desempenho e a contribuição, né, com esse desempenho para os objetivos da organização, as organizações estão formulando formas inovadoras, né, de incentivar salarialmente, né, os seus colaboradores, tá? Talvez ela não consiga aumentar o salário base do colaborador, mas ela consiga oferecer incentivos salariais periódicos, uma vez ao ano, né, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, que deixe essa remuneração competitiva e consiga reter esse colaborador ali dentro da estrutura organizacional, ou até mesmo recrutar e selecionar se você conseguir divulgar esses incentivos salariais como ali parte do pacote de remuneração total para aquele cargo. O que são os bônus, né, que é um tipo de incentivo salarial? Os bônus são compensações adicionais vinculadas a metas ou desempenho. Então, dependendo se as metas individuais, as metas coletivas forem alcançadas, o colaborador recebe um bônus. Se ele atinge um nível de desempenho X, ele tem direito ao bônus. Então, o bônus ele vem alinhado como uma compensação adicional baseada no desempenho. Está vinculado à performance daquele colaborador. Esse bônus ele pode ser oferecido regularmente, né? Então, tem direito a bônus todo mês se atingir tal desempenho, todo semestre, todo trimestre, ou em períodos específicos, né? Por exemplo, o famoso bônus após o fechamento, né, do ano anterior, do resultado do ano anterior. Esse tipo de bônus vem anualmente, né? Então, dependendo do resultado do ano anterior da empresa ou de outra organização, tem um bônus X, né, um bônus anual, tá? Então, o bônus ele pode ser um elemento, um incentivo financeiro, um incentivo salarial muito importante na hora de remunerar, né, adicionalmente aquele colaborador, tá? E aqui a gente está falando de remuneração, né, de recompensa financeira. O bônus é uma recompensa financeira, ok? Participação nos resultados é uma outra forma também de incentivar o colaborador, né, um incentivo salarial, onde a organização, essa com fins lucrativos, né, ela vai distribuir parte dos lucros entre os colaboradores, tá? A participação nos resultados, então, por exemplo, PLR, né, participação nos lucros, ela vai alinhar os interesses individuais aos objetivos organizacionais. Por quê? Se eu tenho um alto engajamento, um alto desempenho, eu vou bater as minhas metas, eu vou performar bem, com isso eu vou garantir partes dos lucros, porque eu vou conseguir aumentar os lucros da minha organização, tá? Então, se a organização tem um resultado bom e lucra bastante, eu vou ter uma distribuição, a parte que confere a mim como colaborador nesses lucros vai ser maior também. Então, você consegue um maior engajamento, né? Você alinha os interesses individuais com os interesses estratégicos da organização. Nesse caso aqui, do lucro, né? Quanto maior for o lucro, maior vai ser a minha parte desse lucro, certo? Então, a participação nos resultados hoje em dia é estratégica, é um grande diferencial também, tanto na hora de recrutar e selecionar, quanto na hora de reter esse talento ali dentro da organização, ok? Existem também aí, isso faz parte do dia a dia de muita gente, um incentivo salarial chamado comissões, tá? Essas comissões geralmente são um percentual sobre as vendas ou sobre as metas realizadas de um colaborador, tá? Então, no setor de vendas aí de qualquer empresa com fins lucrativos, né? Geralmente o colaborador tem um salário fixo e tem um salário variável, que ele é baseado nessas comissões, que é um percentual em cima das vendas ou das metas atingidas, tá? Isso também é estratégico,
Por quê? Estimula o colaborador a bater as metas e a vender. Então, quanto mais ele vende, quanto maior for a sua performance, mais ele vai ter direito a essas comissões, tá? Então, é um incentivo salarial comum em setores de vendas e comércio, principalmente. Mas ele pode estar atrelado não só a vendas, pode estar atrelado a metas, seja metas de eficiência ou de eficácia em processos, seja metas relacionadas a outros resultados que não somente vendas, tá? Dependendo do setor, você não tem vendas, né? Você tem outros tipos de metas, redução de custos, né? Diminuição de tempo, serviço, enfim. As comissões também são um incentivo salarial importante, que pode ser um diferencial aí na hora de reter os talentos dentro da organização, ok? Um outro incentivo salarial que vem sendo utilizado e que já foi comentado em aulas anteriores são as stock options, tá? O que são as stock options? Ou seja, em português, né, as opções de compra de ações. Elas vão oferecer a oportunidade do colaborador de comprar ações da empresa a um preço pré-determinado, tá? Então, por exemplo, o colaborador, ele ganhou a opção ali de comprar determinada ação da própria empresa a R$ 10 a ação, tá? Então, ele tem essa opção. Se ele quiser comprar, é R$ 10 a ação. E ele vai trabalhando, vai batendo as metas, a equipe dele vai batendo as metas, a empresa vai lucrando mais, vai se valorizando. Daqui 2, 3 anos, 4, 5, aquela mesma ação que ele pode comprar por R$ 10, hoje vale 30, 40, 50. Ele vai exercer a opção dele de comprar por 10, uma ação que hoje vale 50 e 60. Ou seja, ele compra por 10, depois vende, se ele quiser, ele vai ter ali muito mais dinheiro em ação do que ele teve que pagar, né? Então, é um incentivo salarial também, essa oportunidade de comprar ações da própria empresa, ou seja, ser sócio da própria empresa. Claro, aí a gente está falando de empresas com capital aberto, né? Que oferece ações em bolsa. Isso tem dois elementos fundamentais e por isso que as empresas, né, as organizações com fins lucrativos com capital aberto estão utilizando muito isso. Faz com que o colaborador tenha um alto nível de engajamento e uma alta performance, porque ele se sente dono também da empresa, já que ele é sócio, tá? Então, é muito mais fácil de estimular, de motivar esse colaborador. Então, tem um incentivo financeiro e tem também o alto grau de comprometimento e alinhamento com o sucesso da organização. Então, vem sendo muito utilizado, tá? As stock options. É uma outra forma importante de incentivo salarial, ok? Também vai conseguir reter bons talentos. Às vezes você não consegue, né, principalmente startups, né, empresas que estão no início aí, não conseguem ter um fluxo de caixa suficiente para pagar bem mensalmente aquele colaborador, mas à medida que ela vai crescendo e o colaborador faz parte, sócio daquela startup, né, com essas opções de ações, ele consegue também, ele vislumbra que ele vai ter uma grande remuneração financeira a médio, curto prazo, né? E a startup consegue manter aquele talento ali dentro da sua estrutura organizacional, tá? Mas isso vale para grandes empresas também com ações comercializadas em bolsas e tudo mais. Um outro elemento fundamental desse pacote de remuneração total, ainda mais hoje em dia, que a gente sabe que custos com saúde, custos com transporte, custos com alimentação, só cresce, né? Os benefícios oferecidos pelas empresas, né? Pelas organizações do setor público também, né? Os benefícios vão representar uma parte essencial do pacote de remuneração total. Por quê? Ele vai além da compensação financeira direta e vai ajudar muito a reter esse colaborador dentro da empresa. Há muitas vagas, né? Que o diferencial, né, que vai agregar ali no pacote de remuneração total são os benefícios, tá? Então, esses benefícios, a gente vai tratar dos principais aqui, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale alimentação e refeição e vale transporte.
eles vão ser, hoje em dia, um diferencial, tá? Para o seu pacote de remuneração total e para a retenção desse colaborador, né, dentro da empresa, da organização, assim como também no processo de recrutamento e seleção, tá? Você coloca lá na sua vaga, abre o LinkedIn aí agora, dá uma olhada lá. Pode ver que há uma atenção em mostrar quais são os benefícios que a organização oferece, porque pode ser que seja um diferencial, tá? Porque ao invés do colaborador ter que pegar o seu salário, né, sua remuneração direta, e pagar um plano de saúde, pagar uma assistência odontológica, um seguro de vida, um vale alimentação e refeição, ele já vai ter esse benefício pela empresa. E qual que é a vantagem pela empresa? Além de oferecer um pacote de remuneração mais atrativo, é que os benefícios têm benefícios fiscais para a organização, tá? Os benefícios têm uma tributação diferente e às vezes nem tem tributação envolvida. Então a organização consegue deixar de pagar alguns tributos, né, ou uma alíquota menor, né, desses tributos, oferecendo esse benefício para o colaborador, tá? Então, ao invés de ela aumentar R$ 1.000 ali no salário fixo, ela oferece R$ 1.000 em benefícios, tá? Porque ela vai pagar menos imposto sobre esses benefícios e também vai agregar mais a seu pacote de remuneração total, ok? Qual é que vai ser, então, a importância desses benefícios? Atração e retenção de talentos, né? Fica óbvio nesse sentido. Você vai ter um pacote de remuneração mais atrativo, mais competitivo. Qualidade de vida do seu colaborador também, né? Com assistência médica adequada, com uma alimentação adequada através do vale alimentação, ou vale refeição, e também com transporte adequado, através do vale transporte, por exemplo, a qualidade de vida do seu colaborador está muito mais viável, né? Você tem uma estabilidade maior dessa qualidade, fazendo com que as necessidades desse colaborador sejam mais facilmente satisfeitas e que provavelmente ele vai ter um engajamento e um desempenho, né, uma performance melhor com essa qualidade de vida melhor. E também o bem-estar financeiro, né? Sobretudo nos cargos com um nível de remuneração menor, ou seja, na base da pirâmide de remuneração aí da sua organização, esse bem-estar financeiro é muito importante, né? Porque se o colaborador ele não está conseguindo satisfazer o seu padrão de vida ali com o seu pacote de remuneração total, provavelmente isso vai refletir em desempenho, vai refletir em problemas ali para performar, né, em razão desses problemas, né? Então, já que você, com esse benefício, consegue melhorar o bem-estar financeiro dos seus colaboradores, muito provavelmente ele vai ter condições melhores, né, de alcançar melhores resultados, né, alcançando, assim, os objetivos estratégicos da empresa, tá? Nós vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre cada um desses benefícios. Assistência médica e odontológica, né, geralmente as empresas maiores, né, empresas médias, empresas grandes, é um dos principais, uma das principais demandas dos colaboradores, né? Então, existem pacotes que já vão fazer o assistência médica odontológica, tem empresas que oferecem só a médica e não odontológica e vice-versa. O seguro de vida, em muitos casos, é obrigatório, né? Então, a organização já faz um seguro de vida para todos os seus colaboradores. Previdência privada, hoje em dia, cada vez mais necessária, né? A gente sabe que a previdência social, né, governamental, ela sempre vem sendo reformada, está cada vez mais difícil para o colaborador ter direito a ela. Então, a previdência privada, que geralmente tem uma ajuda ali da empresa, né? Às vezes é 50%, 30%, às vezes ela dobra, né? Se o colaborador contribui com R$ 100, ela vai lá e coloca mais 100. Tem vários casos, né? É um ótimo benefício também, porque as pessoas estão cada vez mais engajadas, né, interessadas em ter uma outra forma de previdência que não somente a previdência social, a previdência governamental. Vale alimentação e refeição, principalmente nos grandes centros, faz muita diferença, né? Nos grandes centros, os colaboradores eles não conseguem fazer esse trâmite, né, de casa-trabalho, trabalho-casa com facilidade, acabam tendo que se alimentar na rua, né, ou no trabalho, ou por delivery.
Então, esse vale alimentação, vale refeição faz muita diferença. Faz menos no interior, né, dos estados, mas ainda assim faz diferença. E o vale transporte é essencial também, principalmente para aqueles colaboradores que têm que pegar condução, que têm que pegar transporte para ir para o trabalho, às vezes mais de um tipo de transporte, né? Então, os benefícios, muitas das vezes, né, vão ser até mais importantes que o salário fixo, tá? O salário fixo ele vai conseguir também em outras organizações, vai conseguir também por outras formas de trabalho, mas os benefícios não, tá? Porque ele tem outras demandas ali concorrendo, às vezes o colaborador vai deixar de utilizar a sua renda para conseguir esses benefícios. Como a gente já viu, ele vai fazer esse papel de tanto atrair e reter esses talentos, como melhorar a qualidade de vida e também o bem-estar financeiro desse colaborador. Bem, essas foram as referências utilizadas nessa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre o pacote de remuneração total. Espero vocês nas próximas aulas. Um abraço e até mais.